estão, meus irmãos? Como vão? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja vendo. É um prazer novamente falar com vocês, é um prazer estarmos em comunhão, em espírito, obviamente, mas de qualquer forma, para mim é sempre um prazer poder levar até vocês uma palavra abençoadora, uma palavra esclarecedora, acima de tudo, a palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu fico feliz se você estiver em qualquer tempo que seja assistindo, quem sabe até com algumas pessoas ao seu lado assistindo também. E a todos vocês eu desejo que tenham um bom proveito, porque é mais um dos ensinamentos de Jesus, daqueles que ele ensinou lá na montanha, no chamado Sermão do Monte, que se encontra nos Evangelhos. No caso eu estou usando Mateus capítulo 7, e o assunto de hoje são os dois fundamentos. Nós vamos ler, depois de ler vou fazer uma breve oração e depois nós vamos conversar. Capítulo 7 de Mateus, versículos 24 a 27, portanto só 4 versículos. Dizem assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Somente até aí. Oremos ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração, algo que nós fazemos, Senhor, com alegria, com paz. Sabemos que Tu nos ouves, Tu não és um Deus morto, Tu és um Deus vivo. Tu ouves, Tu vês e Tu decides e fazes o que é necessário. Então, Senhor, ao ler a Tua palavra nesta hora, eu peço que a unção do Teu Espírito, meu Pai, venha sobre nós, não apenas sobre mim para pregar, mas sobre todos os Teus filhinhos e, quem sabe, familiares e amigos que estejam ouvindo, em todo lugar, aonde estiverem assistindo a qualquer horário. Derrama também sobre eles a unção do Teu Espírito, para que possam compreender, entender a Tua palavra, mas mais do que isso, Senhor, para que possam praticá-la. Que não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da Tua palavra, porque é aí que está a virtude, é aí que ela realmente vai abençoá-los. Então, Senhor, coloco todo o Teu povo em Tuas mãos. Espero que neste momento que estão assistindo estejam todos com saúde, estejam todos com alegria no coração, com paz. Acima de tudo, estejam todos ansiosos para ouvir o que Tu tens a dizer. Usa os meus lábios, Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, o meu pensamento, a minha alma, os meus lábios, porque já sou Teu.
mas usa-me agora, nesta hora, pela unção do Teu Espírito, para abençoar vidas onde quer que sejam alcançadas. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Então, queridos, dando prosseguimento a esses ensinamentos citados por Jesus Cristo, e esta, inclusive, é a última parte desse ensinamento. Depois, obviamente, teremos que a palavra toda, ela é ensinamento para nós, mas no que se qualifica como Sermão do Monte, esta é a última parte. E fala dos dois fundamentos. E há quem já tenha lido isso muitas vezes, mas muitas vezes também lê como uma história da carochinha, e não é. São verdades que mudam a nossa vida, são verdades que nos fazem verdadeiros filhos de Deus. E aqui tem ensinamentos maravilhosos. O versículo 24, Jesus começa a fazer uma comparação de um homem prudente com um homem insensato. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, o mistério não é só ouvir, o mistério é ouvir e praticar. Se você apenas ouve e fica lá no recôncavo do seu ser e você não se esforça por pôr em prática, talvez fosse melhor você estar assistindo uma partida de futebol, um bom filme. Mas se você tem intenção de chegar aos céus um dia, você deve atentar para essas palavras. Não são as minhas palavras, a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, Jesus diz assim, será comparado a um homem prudente. Um homem prudente é um homem que se preocupa com o que é certo, com o que é bom. É um homem que precavê, ele já conhece pela palavra de Deus que receber a Cristo é que traz a salvação. Ele vai percebendo que precisa praticá-la, ele precisa entender que ele precisa organizar a sua vida dentro do contexto cristão, dentro do contexto da palavra de Deus. E então ele tece uma comparação. Será comparado a um homem prudente que, como é que é esse homem prudente? Construiu a sua casa sobre a rocha. Veja bem, construiu a sua casa sobre a rocha. Será que todo mundo vai construir a sua casa como um pedreiro? Será que todos os crentes são os verdadeiros pedreiros Valdemar? Sabe a história do pedreiro Valdemar? O pedreiro Valdemar fez tantas casas e não tinha casa para morar. Mas não é isso não. Esse construir a casa é figurativo, é construir a sua vida, é organizar a sua vida, é ter a palavra de Deus como paradigma para a sua vida. Tudo que ele fizer, ele faz com base nos ensinos da palavra de Deus. Ele vai namorar, pede a Deus uma namorada que agrade a Deus. Ele vai se casar, pergunta para Deus se está no tempo certo. Ele vai procurar um emprego, ele vai estudar uma profissão, pede a direção a Deus. Ele vai procurar um emprego, pede a Deus que abra a porta do emprego e honre esse emprego, porque seja como for, foi Deus que lhe deu para o sustentar. É dali que ele sustenta a sua família, é dali que ele come, bebe, se veste. Foi Deus que deu. Mas acima de tudo, nos seus negócios, na sua vida em geral, a sua vida precisa ser organizada
dentro do contexto da palavra de Deus, ou seja, baseado, usando como paradigma. Os paradigmas são as coisas que nos direcionam, são as situações, sejam palavras, sejam coisas a fazer, mas que dão uma direção, podem compreender, para a nossa vida. Então, aquele homem que construiu a sua casa, ou seja, que organizou a sua vida na rocha, e aí se pergunta, e que rocha, pastor? A rocha é Cristo. A base para a nossa vida é Cristo, é por isso que nos chamamos cristãos. Nós não nos chamamos cristãos à toa. O cristão é o seguidor de Cristo. O cristão é que faz aquilo que agrada a Cristo. O cristão é o que se agrada com Cristo na sua vida. Não é o crente apenas, não. Que crente até o diabo é crente. Crente quer dizer que crê em alguma coisa. Os crentes creem em Deus e em Jesus Cristo e obedecem a sua palavra. E organizam a sua vida dentro do contexto da sua palavra. Claro, dentro das suas limitações, dentro da sua pequenez, porque o homem é muito pequeno perto de Deus, mas se esforça por fazer aquilo que é correto, que é agradável a Deus, porque é aí que ele terá a vitória. É nisso que ele será bem-sucedido. A sua casa não vai ruir, ou seja, a sua vida não vai por água abaixo, a sua vida não vai ser jogada fora. Graças a Deus, eu estou com 74 anos, irmãos, e vou dizer uma coisa para vocês, não tem nada para ser jogado fora da minha vida. Agora preste atenção na continuação. Depois que ele, sendo prudente, construiu a sua casa na rocha, aí caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Veja bem, do que está falando aqui? Está falando das lutas da vida. A vida não é só tempo bom. Aliás, todo tempo é bom. O que não é bom para um é bom para outro. A chuva pode não ser boa para uns, mas pode ser boa para outros, para regar as terras, para nascer as plantas que comemos, as frutas, as árvores, tudo. Então veja bem, podem vir tempestades, ventos impetuosos, quem sabe até terremotos, porque aqui diz assim, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mas, diz assim, e ela não desabou. A sua casa não vai desmoronar, a sua vida não vai desmoronar, a sua dignidade, a sua moral não vai desmoronar. Queridos, eu já fui tantas vezes afrontado na vida, tentado, procuraram me humilhar, já me traíram, já blasfemaram contra mim, já tentaram me difamar no Zap, no Facebook, sei lá. Quem se deu mal foi quem fez isso. A minha casa não desabou. Aquilo que eu construí, segundo a vontade do Senhor, não desabou. A minha moral está intacta, a minha vida é sadia, meu comportamento é honesto, sou respeitado e sou amado, principalmente por Deus, mas obviamente também os meus irmãos queridos me amam, minha família me ama. Isso são privilégios que só tem quem constrói a sua casa na rocha. Mas eu não estou aqui para falar de mim, estou me usando como exemplo, coisa que eu não faço com muita frequência, apesar de poder fazer. Então, irmãos, a casa dele não desmoronou, por quê? Porque estava construída na rocha, ou seja, a base
era Cristo. A base da construção da sua vida foi Cristo. Por isso, a sua vida não desmoronou. Agora vem o oposto. E versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Sabe o que é insensato? É que não tem bom senso. É um pré-louco. É uma pessoa que não tem sensatez. É uma pessoa que não para pensar e para equilibrar. Mas isso é o certo ou é o errado? Não, eu tenho que fazer o que é certo. É uma pessoa que não pensa duas vezes antes de fazer uma besteira. Os irmãos estão compreendendo? Esse é o insensato. É aquele que é igual a folha seca de uma árvore que vai ao vento, para lá e para cá, para lá e para cá, até chegar ao chão. Sabe? Voa de acordo com o vento. Esse é o insensato. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Quem não sabe aqui que a areia, ela é fácil de desmanchar, ela é fácil de ruir. Você faz um monte de pedras, ou faz uma montanha com cimento, você não vai derrubar com facilidade. Agora faz um monte de areia, você mete o pé, chuta e ela vai embora. Podem compreender isso? Então veja bem, um homem sensato construiu essa casa sobre a areia, quer dizer, não colocou alicerce, não afirmou na rocha. A areia aqui representa as vicissitudes do mundo, as coisas sem nexo, as coisas movediças, porque existe até a areia movediça, você sabe disso. Pois bem, e qual a diferença? O que aconteceu? O que aconteceu é que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa. Veja bem uma coisa interessante, nas duas casas vieram as tempestades, tanto na casa construída na rocha, quanto na casa construída na areia. A tempestade vem para as duas. As tempestades vêm para o crente e para o incrédulo. Os problemas da vida vêm para o crente e vêm para o incrédulo. Enquanto que também as coisas boas da vida, sadias, como o sol, a chuva, e enfim, tudo, vem para os dois. Podem compreender isso? A diferença é que um construiu na rocha, o outro construiu na areia. E o que é que aconteceu com construiu na areia? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ou seja, vieram os problemas da vida, as dificuldades da vida. É um desemprego, é uma enfermidade, é um falecimento na família. Podem compreender? É uma ovelha negra na família, às vezes, que traz problemas para a família toda. É uma série de coisas que só Deus nos pode livrar dessas coisas. Podem compreender isso? Os problemas da vida chegam para todos. Para aquele que construiu a casa na rocha, foi tranquilo. Veio a tempestade, passou e a casa estava de pé. Mas para o que construiu na areia, diz assim, bateram com força contra aquela casa e ela desabou. Ela caiu. Você sabe quando é que a casa cai? É quando as coisas desmoronam na sua vida. É quando a casa cai. Se não estiver construído na rocha, vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Pessoas que escolhem, em vez de um trabalho honesto, um trabalho desonesto. Pessoas que casam mal. Pessoas que, enfim, fazem mal, fazem coisas desonestas. Pessoas que não
não se dão ao respeito de evitar dívidas, evitar gastos exagerados. A vida não é igual para todos. O amor de Deus é que é igual para todos, mas a vida não. Eu como filé todo dia. Eu não. Tem dia que eu como ovo, tem dia que eu como um peixinho, tem dia que eu como um franguinho, tem dia que eu como um sanduíche. Depende. O importante é alimentar, e Deus está alimentando. Pois bem, bateu com força naquela casa e ela desabou. E diz assim o Senhor Jesus complementando: sendo grande a sua ruína. A ruína foi grande, o prejuízo foi grande. E aí a pessoa se desespera. Pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cuide para não acontecer de novo. Mude as estacas da sua casa, mude para a palavra de Deus. Firme-se na palavra de Deus. Seja sensato, seja sincero, seja cordato, seja manso, seja educado, seja fiel. Não murmure. Você vê toda a miséria que o povo de Israel passou e ainda está passando até hoje. Foi por causa da murmuração. Podem compreender isso? Falar mal, se queixar, fazer uma opção de coisas que Deus pode resolver, mas que a pessoa não tem fé suficiente para crer que Deus resolve, e fica tentando resolver sozinho, passa a vida inteira para resolver uma coisa que se resolve em 2 ou 3 dias. Irmãos, nós devemos ser sensatos. Nós devemos ser pessoas sóbrias. Parar, pensar, não se basear por sentimentos. Sentimentos nascem no nosso coração e o nosso coração é enganoso. Às vezes o Espírito está dizendo dentro de você: não faz, ou não vai. Mas você é teimoso, não, eu faço, que quem manda sou eu, que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, não. Se não andar nos caminhos do Senhor, nada vai dar certo. É pura ilusão. Os prazeres serão passageiros, momentâneos, não haverá paz na sua alma, simplesmente porque fez do jeito que quis. Para seguir a Cristo, a primeira coisa a fazer é negar-se a si mesmo. É adotar a vontade de Deus. É ver se a minha vontade está aliada com a vontade de Deus. Se estiver, amém. Se for a vontade de Deus, assim será. No entanto, infelizmente, até dentro das igrejas, tem pessoas que ainda fazem prevalecer o seu eu. Eu não tolero isso. Eu não gosto disso. Eu não quero isso. Pense bem, pense de onde vem, pense qual é a fonte, se a fonte é digna, se é da palavra de Deus, se é da boca de pessoas de Deus sinceras. Você tem mais é que aceitar, ou pelo menos não discutir. Viva uma vida digna, viva uma vida sensata, porque nisso você está construindo sobre a rocha. Construir sobre a rocha faz parte do juntar tesouros nos céus. Podem compreender isto? As coisas estão interligadas. Amados, que Deus possa colocar nos vossos corações essa certeza, essa sinceridade de viver como Cristo quer, para que um dia possam habitar os céus. Nós lemos esses dias, e Jesus disse:
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Podem compreender isso? Então, viva com dignidade. Viva a vida piedosa. A vida piedosa, o piedoso, a pessoa piedosa, é aquela que ama as coisas de Deus e procura viver consoante elas. Entendeu? Então, amados, passamos agora uma oração novamente. Curve a sua cabeça mais uma vez e feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nos voltamos a Ti, agora para Te agradecer, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um dos Teus filhinhos que está ao alcance da minha voz. Te agradeço pela palavra que nos deste nesta hora, nesse momento. E te peço, Senhor, que cada um dos Teus filhos possa optar por viver dignamente na Tua presença, por construir a sua casa na rocha e por juntar os tesouros nos céus. Sê com cada um, dirige-os pelo Teu Espírito, ó Pai, e acampa os Teus anjos ao redor dos Teus filhos. E aqueles que porventura estiverem enfermos, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo cura para eles, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a Lídia, abençoa a irmã Lourdes, abençoa o irmão Afonso, a família da irmã Artemilda toda, seu esposo Edson, seus filhos, suas netas e netos, enfim, todos sejam ricamente abençoados, assim como os teus servos que frequentam a tua casa. Todos eles sejam ricamente abençoados e até mesmo aqueles que porventura não podem ir à tua casa em função do momento que estamos passando. Mas para eles também eu peço as mais ricas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. E você, onde estiver, diga comigo em concordância, amém e amém.